criar a morte e morrer. O maior absurdo, a maior loucura que se admitiria é a vida morrer e o Criador da morte ser sepultado por 3 dias. Se os fariseus, escribas e sacerdotes se lembrassem de que o Filho de Deus é Deus e que o Filho do Homem é o homem, saberiam que condenaram e mataram o juiz dos vivos e dos mortos. E seria muito severo se admitir que eles mataram a Deus. Por 3 dias se viu em loucura de cruz a vida morrendo e a morte dando vida. Ainda bem que eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas ele desceu e pregou aos espíritos em prisão. Criar o mal e dar forma à salvação. Fará bem a qualquer favorável ou contrário entender a diferença entre determinar e criar, fazer e formar e gerar, para que não tropece diante da liberdade criadora de Deus e das maravilhas da sua criação quando ouvir de Deus, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Isaías 45, 6-8. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Enquanto se pode achar. Embora as promessas da nossa pregação fossem sobre o homem espiritual e nascido da água e do Espírito, a grandeza e a abrangência do seu poder traz a cura até para a carne e seus flagelos, mesmo não sendo sujeita à lei de Deus, nem em verdade podendo ser. Então, o homem moído, ferido de Deus e oprimido, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. De certo, o Senhor nos livrará. Linguagem de fim da linha. Quando diante de nós houver uma muralha intransponível, um mar revolto e uma fornalha ardente, somente Deus sabe a saída. Somente Deus pode livrar, e somente Deus tem amor suficiente para estar em nós, dentro de nós, em volta de nós e junto conosco. Certamente o Senhor nos livrará. Assim, podemos responder aos nossos opositores incrédulos ou duvidosos. Não necessitamos de responder sobre este negócio. Daniel 3:16. Enquanto se pode achar. Deus não vos deixará tentar acima do que podeis. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não age por cálculos nem contas. Tampouco está preso ao tempo para que, sob um controle, promova o nosso bem.
Quando a verdade diz que não nos deixará tentar acima do que podemos, não está fazendo contas e medidas, mas glorificando a generosidade de poder fazer tudo além do que pedimos e pensamos. Antes, com a tentação, provém o escape. Dúvidas, lamentos e questionamentos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. De que se queixa o homem ainda? Queixe-se cada um dos seus pecados e suas iniquidades, enquanto se pode achar. E amanhã? E depois? E no futuro? E na eternidade? Eu, o Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Eu te amparo e te sustento com a destra da minha justiça. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Jeremias 23, 23 e 24. E vereis novamente a diferença. Em linguagem simplória ou escolar, se diria que é necessário que haja várias pessoas diferentes entre si, para que no tratamento homogêneo dedicado a elas se veja igual cuidado por todas e fique estabelecida a total ausência de acepção. A diferença entre o santo e o profano é apenas a verdade de que Deus ama a todos igualmente, mas importa que haja a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre a luz e as trevas. Diferença novamente vereis. Malaquias 4, 16 e 18. Enquanto se pode achar. E vindo outro mais valente. É normal um homem valente cercar-se ou adornar-se de armas adicionais à sua valentia e com armaduras avançadas e perigosas construir o temor diante de sua estada ou passagem. Um homem valente amedronta até pela notícia de sua aproximação, porque o adorno e a justificativa de sua valentia são as suas armas. Mas o homem mais valente não precisa de armas nem de adornos, porque até com o bem ele vence o mal. Por causa desta força, ele entra na casa do homem valente, toma todos os seus bens e a sua casa, e distribui o despojo com quem lhe aprouver. O outro, o mais valente. Elevo os meus olhos para os montes. Está escrito que a candeia do corpo são os olhos, e que se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Os olhos vistos por outro ângulo significa objetivos, planos, sonhos, esperança, prêmio por conquistar e um precioso bem futuro. Ora, se cada vez que o homem precisar de socorro lembrar-se de que o socorro também é um tesouro precioso, troféu e recompensa,
Verá em cada monte em sua volta não uma ameaça, mas uma proteção, não um oponente, mas um socorro. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, enquanto se pode achar. Em todas estas coisas. Dificilmente a gente apura a diferença entre coisas e coisas. A coisa é o geral, principal, indispensável e motivo maior em volta do qual tudo ocorre. Isto se compararia a uma visão panorâmica. Mas a coisa ou coisas trata-se de detalhes minuciosos, grão por grão, gota por gota, célula por célula. Assim, o amor de Deus que alcança a todos os homens também ama a cada um pessoalmente, no extremo individual. Logo, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Para que todo aquele que, estrangeiros e peregrinos na terra, quando viajamos para um lugar muito distante, observamos as pessoas de lá, quanto ao comportamento, costumes, aparência, moda de vestir, até tipo de alimentação. Em alguns lugares queremos imitá-los, e em outros lugares imaginamos como se acostumaram àquela forma de viver. Mas somos nós os estrangeiros na terra. Imaginemos só a nova criatura que Deus nos fez para vivermos como estrangeiros e peregrinos na terra. Não tem como não nos ler indiferentes e lembrar que há coisas espirituais em nós que somente os naturais da terra sentem a diferença. A nossa cidade não é aqui, nem o nosso lugar de refúgio não é aqui também, enquanto se pode achar. Eu sei que pensamentos tenho de vós. A confiança que gera obediência vem pelo temor em desagradar a quem nos ama mais do que qualquer outra pessoa. Deus sabe que a razão do nosso medo é não poder ver o que Ele vê no futuro. Mas Deus, estando presente em nosso mundo perecível, nos traz a consolação de suas palavras, dizendo: pensamentos de bem, não de mal, para dar a cada um o fim que desejais. Ele sabe que nós não sabemos. Conforta-nos, no entanto, saber que Ele sabe, pensando que Deus está pensando. Há tempo para todo propósito. Quando as Escrituras Sagradas, por meio de suas palavras, nos certificam que há tempo para todo o propósito debaixo dos céus, está também avisando que a vida no atemporal é melhor. Nela, sem horário e sem calendário, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra
e tempo de paz. No atemporal, todos os tempos são um só hoje. Ele, Eclesiastes 3, 2-8, enquanto se pode achar. Lembra-te de onde caíste. Geralmente, aquele que cai no caminho levanta-se exatamente no lugar onde caiu. E se levado pela correnteza e pelo vento, precisará lembrar-se de onde caiu, para poder saber voltar ou saber onde está. Porque precisará do lugar onde caiu para voltar às primeiras obras, ou precisará das primeiras obras aonde se levantar da correnteza e do vento para ressuscitar o lugar perdido. Lembrar de praticar as primeiras obras é levantar-se exatamente onde caiu, ou de onde caiu, ou levantar de novo o lugar.